Olá e bem-vindos! Olha, hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um material que propõe uma ideia assim, bem radical. E se, num universo que é todo construído em cima de segredos, a própria busca pela verdade for a maior de todas as armadilhas? Exato. A gente vai mergulhar aqui no mundo de Vampiro, a Máscara, para entender como um clã específico, os Ventrue, lida com a maior de todas as lendas, a Gehenna, o fim do mundo dos vampiros. A missão é tentar desvendar as camadas do engano. E o que é fascinante, e que as fontes deixam bem claro, é que tudo gira em torno do conceito de máscaras. Só que não é algo simples, né? Não mesmo? Não é só a máscara que eles usam para se esconder dos humanos. Isso é só o começo. O material mostra que existem várias máscaras, uma dentro da outra. É tipo uma boneca russa, sabe? E a última camada talvez proteja um vazio ou algo bem pior. Tá, vamos com calma. Vamos tentar entender isso. 3 máscaras. A primeira a gente conhece. É a regra básica do jogo, né? Não se revele aos mortais. Uhum. A segunda, as fontes descrevem como uma máscara mais social. A diferença entre quem o vampiro é de verdade e a persona que ele mostra em público. Mas, e essa terceira máscara? Ela esconde o quê? Essa terceira, ela é a mais complexa. É basicamente uma campanha de desinformação gigantesca orquestrada pela liderança Ventrue. O objetivo dela é reescrever a realidade. Reescrever a realidade? Como assim? Eles promovem ativamente a ideia de que a Gehenna é um mito, uma lenda, uma historinha de terror para assustar os vampiros mais novos e manter todo mundo na linha. Eles não só escondem a verdade, eles tentam provar que a verdade, na verdade, nunca existiu. Mas por quê? Qual é o sentido? Isso parece, sei lá, um tiro no pé, né? Negar o apocalipse pode deixar todo mundo despreparado se a coisa for real. Não seria mais inteligente manipular a narrativa em vez de só negar? Aí que está o ponto crucial. Segundo as fontes, o objetivo não é proteger a sociedade vampírica, é proteger os antediluvianos. Os fundadores dos clãs. Exatamente. As criaturas que, segundo a lenda, vão acordar para devorar a própria cria. Ao negar a Gehenna, os Ventrue estão, na prática, negando a existência ou pelo menos a ameaça dos seus próprios criadores. Peraí. Isso não faz sentido, porque isso cria um paradoxo enorme, né? A principal acusação do Sabá, a seita rival, é que a Camarilha é só um fantoche dos antediluvianos. Uhum. Uma ferramenta para manter os vampiros quietinhos até a hora do abate. Se os Ventrue estão protegendo os antediluvianos, eles estão, na prática, confirmando a acusação do Sabá. Exatamente. E é aí que o jogo fica muito mais profundo. Em público, eles negam tudo. Gehenna, a influência dos antigos, as teorias do Sabá, tudo. Mas por trás dos panos, as ações deles parecem ter o objetivo de preservar esses mesmos seres. Então é um jogo duplo. É um jogo de poder com tantas camadas que quase ninguém consegue enxergar. Verdade e mentira são só armas. Eles mantêm todo mundo, inclusive os próprios seguidores, numa incerteza constante. Tá, entendi. Então a estratégia é sumir, é negar, esconder os anciões e fingir que eles não existem. Mas é aí que os materiais trazem uma figura que quebra tudo isso. Um tal de Mithras. Ah, o Mithras! Ele é o oposto. Ele é uma celebridade, uma figura pública, super visível, super poderoso há séculos. Se a regra é se esconder, por que ele tem esse passe livre? O Mithras é o ponto fora da curva total. E a existência dele levanta a pergunta: ele é uma falha na estratégia ou ele é parte da estratégia? Enquanto todos os outros Ventrue da idade dele sumiram depois na queda de Roma, o Mithras ficou nos holofotes e a história dele é um nó de contradições. Como, por exemplo... Por exemplo, as fontes dizem que ele mente descaradamente sobre a própria linhagem. O que para um vampiro é tipo o maior pecado que existe, né? A linhagem é tudo para eles. É o pecado capital. Quando perguntam quem foi o criador dele, o fundador do clã Ventrue, ele dá um nome falso. Ele diz que foi um tal de Vedar-Tar, que na verdade é outro Matusalém. E isso significa o quê? Duas coisas. Ou a mente dele foi alterada para acreditar nisso,
o que mostra o poder de quem está por trás, ou ele está mentindo de propósito. E se ele corre um risco desses, o segredo que ele guarda é ainda mais importante que a reputação dele. E o passado dele também não é dos mais limpos, né? Os textos falam da ligação do culto original a ele, lá na Roma Antiga, com infernalismo. Nossa, e o passado dele é bem sombrio. O culto romano a Mitra, segundo o que está escrito, foi infiltrado e corrompido por uma entidade demoníaca. Isso manchou o nome dele de um jeito que ele se tornou um dos Ventru mais odiados na época que a Camarilha foi formada. Sério? Sim, tem uma passagem ótima onde ele, na cara dos fundadores, chama a ideia da máscara de uma grande de uma merda. Porque ele se via como um deus, né? Não tinha por que se esconder. E mesmo assim, esse cara, com esse passado todo, não só é aceito na Camarilla, como vira uma figura central. Mas o que eu achei, assim, surreal mesmo, foi o encontro dele com o fundador do clã Assamita. Ah, sim, o encontro com Hakim. Exato. Em plena Idade das Trevas, quando os clãs deles estavam em guerra aberta, eles se encontravam para debater filosofia. Pois é. No Mithraion dele, em Londres, um espaço que ele criou para debates, ele se encontrava com o próprio Hakim. 2 inimigos mortais, cujos filhos se matavam nos campos de batalha, discutindo ideias. Isso muda tudo. Totalmente. Isso mostra que, nos níveis mais altos, o jogo é outro. As alianças são muito mais complexas. O Mithras é tudo que os Ventri condenam em público, mas, por trás dos panos, ele parece ser uma peça-chave. Talvez uma distração perfeita, sabe? Para-raios. Ok, então a gente tem esse cenário de negação, de cortina de fumaça, mas aí aparece outro Ventro que é o oposto de tudo isso. O Bindusara, um estudioso que dedicou a vida dele a provar que a Gehenna era real. Nossa, e a dedicação desse cara é absurda. Ele era um nodista, um estudioso do livro de Nod, o texto sagrado que fala da história de Caim e do Apocalipse, e ele não era só um teórico. Não. Ele passou séculos, literalmente séculos, viajando pelo mundo, caçando pedaços do livro, artefatos, qualquer pista. O projeto da vida dele era construir a árvore genealógica definitiva de todos os vampiros para rastrear tudo até os antediluvianos e provar que eles eram reais e que a profecia era inevitável. É impressionante a dedicação dele, né? Ficar séculos juntando dados, cruzando tudo. Essa mentalidade me lembra muito, sabe quem? O pessoal que joga RPG. Totalmente. Aquela paixão por desvendar a história, por conectar os pontos que ninguém vê, sabe? Por entender o sistema por trás de tudo. Totalmente. Quem curte RPG, quem mergulha nesses universos, geralmente desenvolve um raciocínio lógico incrível, criatividade e lê muito, né? Um perfil muito inteligente que gosta de decifrar sistemas. E esse perfil, essa dedicação e inteligência combinam perfeitamente com outro tipo de desafio: o estudo para provas e concursos. Seja vestibular, concurso público, militar, OAB, residência médica. Com certeza. E para quem é estudante e quer se preparar de verdade, entre agora em medicub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Mas voltando para o Bindusara, essa busca toda pela verdade deve ter criado uns inimigos bem poderosos para ele, imagino. Ele era visto como um herege, um perigo. A Camarilla caçava ele ativamente. As fontes descrevem grupos de arcontes, a elite da seita, que na verdade perseguiam e eliminavam estudiosos como ele. A ideia era destruir a pesquisa e a reputação dele, espalhando que ele era louco. Mas não era só a Camarilla, né? Não. Tinha um inimigo ainda mais secreto, uma seita chamada S.O. Cassitas. S.O. Cassitas, nunca ouvi falar. Quem são esses? Era um grupo que saiu do Sabá. Eles achavam que a abordagem do Sabá, de só usar a força, era um erro. Para eles, a verdadeira arma contra os antediluvianos era a verdade. Eles queriam que a profecia da Gehenna fosse revelada para todo mundo. Eram fanáticos pela revelação. Exatamente. E eles viram na pesquisa do Bindusara a prova definitiva que eles precisavam. Ah, e eles descobriram o trabalho do Bindusara
Deixa eu adivinhar. Roubaram tudo. Isso. Uma membra deles, uma vampira chamada Aisha, conseguiu uma cópia e fez o impensável. Nos anos 90, ela publicou o livro. Publicou como? Em massa, para os humanos. O quê? Peraí. Ela publicou o livro de Nod em livrarias? Para qualquer um ler? Isso é o fim da máscara. Foi um caos total. Um escândalo apocalíptico. A Camarilha entrou em pânico, colocou a Aisha na lista vermelha, transformando ela numa das vampiras mais caçadas da história. Tentaram comprar e destruir todas as cópias. Mas não adiantou. Mas já era tarde. A informação se espalhou. E o pior é que os sinais descritos no livro começaram a acontecer de verdade, como o surgimento de vampiros de sangue fraco. O pânico sobre a Gehenna virou geral e a política de negação dos Ventrus simplesmente ruiu. Então, no fim, a verdade venceu, a manipulação falhou, só os castitas, com esse ato radical, expuseram o segredo. Então, é aí que vem a reviravolta final. As fontes dizem que, sim, o livro é a compilação do Bindusara, mas o capítulo sobre a Gehenna está todo errado. Como assim errado? É descrito como uma sombra dos sinais verdadeiros, uma interpretação falha. A busca de uma vida inteira dele. Pra nada. Não para nada, mas a conclusão dele estava errada. A Gehenna de verdade não é um evento no futuro. Não é um apocalipse que vai chegar. É um processo. Algo que já está acontecendo, sabe? Há séculos, em silêncio. Então os sinais no livro. São só os efeitos colaterais. As ondinhas na superfície causadas por algo muito maior acontecendo lá no fundo. São distrações. Nossa. Então toda essa briga, a negação dos Ventrúvio, a busca do Bindusara, o ato radical dos castitas, tudo isso era sobre uma profecia que, no fim, era a maior distração de todas. Exato. Os S.O. castitas, ao publicarem a verdade, na verdade, espalharam a desinformação final. Eles se tornaram, sem saber, os maiores peões do jogo. Eles focaram a atenção de todo mundo no apocalipse barulhento, enquanto o verdadeiro fim acontece em silêncio, de um jeito que ninguém esperava. No fim, a própria busca pela verdade era a armadilha. O Bindusara buscou a verdade e achou uma versão distorcida. Os castitas tentaram usar a verdade como arma e acabaram dando a todos uma mentira. E os Ventru? Talvez fossem os únicos que sabiam que a verdade que todos procuravam, no fundo, não importava. O que leva a uma questão, né? Se o livro que virou a verdade absoluta sobre o apocalipse era, na verdade, uma cortina de fumaça, que verdades no nosso mundo hoje, que a gente toma como certas, podem ser só distrações para coisas muito maiores e muito mais silenciosas que já estão acontecendo bem debaixo do